Bom, a Defesa Civil de Petrópolis segue buscas pelos desaparecidos depois de mais uma chuva que castigou a cidade da região serrana. E a gente recebe aqui o repórter Matheus Coelzer com as últimas informações sobre essa nova tragédia que se abateu sobre Petrópolis. O Matheus está por ali, inclusive com guarda-chuva. Continua chovendo por aí, Matheus. Qual que é a situação? Muito bom dia para você, Thiago, Adriane, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, por volta das 6 horas da manhã, ainda o tempo estava instável, mas sem chuva, e agora voltou essa garoa e a chuva começa a engrossar, o que já era uma expectativa dos meteorologistas. Bom, durante a madrugada, aqui em Petrópolis, com a chuva, o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil continuaram as buscas pelas 4 pessoas que continuam desaparecidas. Nós já temos aí pelo menos 5 mortes confirmadas, segundo o último boletim do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Bom, eu vim para Petrópolis ontem, sigo acompanhando todo esse trabalho, o drama das famílias que aqui convivem novamente com a mesma tragédia que aconteceu no dia 15 de fevereiro. O cenário não é diferente. Quem nos acompanha por imagens aqui, eu vim para uma rua muito próxima ao principal hospital da cidade. Olha o tamanho dessa cratera que se formou aqui, são mais de 20 metros, as pessoas estão com dificuldades para passar por aqui, porque, como eu falei, justamente aqui é um local de muita utilidade para as pessoas, justamente porque fica muito próximo ao hospital aqui de referência da cidade. Em diversos pontos, alagamentos ainda continuam, o que dificulta, de certa forma, o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Mais profissionais vieram da capital fluminense aqui para Petrópolis para ajudar nesse trabalho. Com a diminuição da chuva na madrugada, de certa forma, o cenário começa a mudar. Há uns locais, ainda como na Câmara de Vereadores, ainda que há praticamente um rio que se formou, um alagamento, um bolsão gigante. O trânsito também em diversas vias, em 10 pontos mais especificamente, continuam parcialmente interrompidos. Ontem a gente também teve a atualização aqui que as principais 3 linhas de transporte público aqui não estavam operando, só no final do dia novamente voltaram a operar. E aquela questão como no dia 15 de fevereiro. A gente tem ao longo do dia um tempo um pouco mais estável, não agora com a chuva, mas ao final da noite é o que nós temos de uma situação mais difícil, quando a chuva começa a engrossar, o que aí dificulta o trabalho das equipes que permanecem nos locais para fazer a busca. O Eduardo Castro, o governador aqui do Rio de Janeiro, ontem se pronunciou nas redes sociais, no Twitter ele falou que ajudou aí com mais profissionais do Corpo de Bombeiros para o salvamento de 34 pessoas, 4 ainda seguem desaparecidas, 2 pessoas morreram no Morro da Oficina, como a gente falou aqui na Jovem Pan há bastante tempo, que foi o local que mais vitimou as pessoas, e agora essas 4 pessoas que continuam desaparecidas estão na área central da cidade. Não é nem preciso falar que o comércio está praticamente todo ele fechado, porque mais de 80% novamente ficou comprometido, serviços bancários também não estão funcionando. Então, portanto, um dia mais uma vez difícil para quem mora aqui em Petrópolis, porque o trabalho vai continuar ao longo do dia para que essas pessoas possam ser achadas, para que esse trabalho possa continuar e para que os moradores daqui também recebam o atendimento adequado. São muitas famílias que estão desalojadas, são 19 pontos aqui de acolhimento espalhados pela cidade. Ontem nós tínhamos ainda pontos nos hospitais, mas aí com o agravamento da chuva não foi possível mais realizar esses atendimentos. Portanto, hoje a Secretaria de Assistência Social continua fazendo o cadastramento dessas pessoas para que elas sejam deslocadas para igrejas, escolas, onde recebem todo o atendimento, recebem também quentinhas, água. O que é crucial nesse momento, a cidade, parte dela ainda está sem energia elétrica e a água potável nesse momento é uma questão de extrema importância. Eu vou seguir acompanhando aqui em diversos pontos da cidade como continua essa situação e o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Thiago e Adriano. Ficamos aguardando, Matheus Coelzer, com as informações diretamente de Petrópolis. Continua chovendo por ali, o que atrapalha os trabalhos de resgate. Até mais tarde, Matheus. Bom, agora a gente gira os nossos comentaristas falando sobre esta nova tragédia na região serrana. Claro, uma proporção bem menor do que nós vimos há um mês e meio. No entanto, José Maria Trindade, mais uma vez, o poder público falha nessa tentativa de remover pessoas. Houve, inclusive, a queda de uma casa que estava interditada e atingiu uma outra casa e pessoas morreram. Bem-vindo, Zé. É uma tragédia repetida, né? Salve, muito bom dia, Thiago, bom dia, Adriana, bom dia, Cris, muito bom dia a todos.
Olha, tragédias e dificuldades com chuvas, com terremotos, elas acontecem em qualquer lugar do mundo. A diferença está exatamente na prevenção. É possível prever chuvas hoje com a precisão acima de 90%. Foram criados equipamentos e estudos que mostram exatamente quando vai chover e a intensidade da chuva. Então, não é difícil minorar este custo humano, a perda de vidas. E isso é muito importante. Os governantes devem usar as tecnologias para evitar exatamente as mortes e alertar as pessoas. Já passou do tempo de se obedecer e acompanhar a previsão do tempo, e os governantes, a gente espera isso dos governantes. Um governo não é para criar estatais, e sim para proteger a população. Cris, Grêmio, passado esse momento das providências mais urgentes de salvar vidas, se preocupar com pessoas que estão desalojadas, desaparecidas, é possível responsabilizar órgãos, pessoas por tragédias assim? Olha, Adriana, em tese é possível, mas a gente nunca vê isso acontecer, né? E talvez mais esse caso de impunidade no Brasil faça com que as tragédias se repitam verão após verão. Estamos entrando agora no outono, mas as chuvas ainda são aquelas características de verão, né? Aquela enxurrada que vem de repente, aquela tempestade mesmo, e sai carregando o que tem pela frente. E aí entra desde falta de serviço de contenção, né, nas galerias de água da chuva mesmo serem maiores, haver aqueles piscinões subterrâneos ou lagos mesmo na cidade para aguentar esse volume de chuva que vem repentinamente, ainda mais em Petrópolis, que é uma região montanhosa, então a água desce com muita força do alto das montanhas, mas também em serviços de coleta de lixo, desentupimento de bueiro, a conscientização da população, separação do lixo reciclável. Às vezes um saco plástico que fica na entrada de um bueiro já ocasiona uma enchente em alguma área, um alagamento ali que poderia ter sido evitado. Então, é um trabalho constante, ininterrupto e que precisa ser feito por todos os órgãos públicos, municipais, estaduais e, claro, com a ajuda de verba federal. A gente viu aí pelas enchentes recentes em Petrópolis, em São Paulo, na Bahia, as apresentações de orçamentos, né? Quanto havia para ser destinado à contenção de chuvas especificamente, à contenção de enchentes, à prevenção, né, de enchentes, e quanto foi utilizado. Teve o caso de São Paulo, que foi muito explorado, até porque o governador é candidato a presidente, então agora ele é alvo mesmo, virou vitrine, mas quando não se usa o orçamento destinado, é má gestão do recurso público. Isso também deveria resultar em alguma punição para o gestor, seja para o governador, seja para o prefeito, seja para o secretário de obras, para o secretário de meio ambiente, quem quer que esteja relacionado aí à questão. O problema é que não se faz essa responsabilização. Os órgãos públicos responsáveis por fiscalizar não fiscalizam de forma adequada, intensa, e aí também não há punição. E aí eu vou pegar um exemplo clássico aqui que a gente está vivendo notícia após notícia, que é o do Senado. Não tem nada a ver com chuva, mas acho oportuno a fazer essa associação. O Senado é o revisor do Judiciário. O Senado é o único órgão que pode punir algum ministro do STF, por exemplo, que se exceda nas suas funções. Não faz isso. O que acontece? A gente vê uma escalada de desrespeitos à Constituição por parte de ministros do STF. A mesma coisa a gente pode trazer para a esfera menor aqui, para a esfera municipal, quando não se há fiscalização decente e punição para os gestores que não cumpriram suas funções, a gente vai continuar vendo essas tragédias ano após ano.